Após a produção do ATP e o NADPH, a célula agora, o cloroplasto agora, tem a energia suficiente para converter o CO2 em um carboidrato. Este processo é chamado fixação do CO2, ou ciclo de redução do carbono, ou ciclo de Calvin. Ele se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a chamada fase de carboxilação. Esta etapa é composta de apenas uma reação química, onde o CO2 será incorporado em um açúcar chamado ribulose 1,5-bisfosfato, mediante a atuação da enzima denominada rubisco, que é a sigla de ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Ou seja, esta enzima ela pode atuar tanto tendo o CO2 como substrato, como tendo o oxigênio como substrato. Quando ela pega uma molécula de CO2 e incorpora na ribulose 1,5-bisfosfato, ela está exercendo sua função de carboxilação. Esta enzima, a rubisco, é a enzima que existe em maior quantidade em plantas e talvez seja a que existe em maior quantidade na natureza. O que é que ocorre na reação? Uma molécula de CO2 é incorporada no carbono 2 da molécula de ribulose bisfosfato, produzindo um composto intermediário que passa a ter 6 átomos de carbono. Este composto intermediário ele só existe enquanto está ligado na enzima. No momento em que a enzima libera este composto no estroma do cloroplasto, essa molécula se divide e forma 2 moléculas idênticas, a 3-fosfoglicerato. Este ciclo ele é conhecido também como C3, porque o primeiro composto formado após a incorporação da molécula de CO2 é um composto com 3 átomos de carbono. Em seguida, vem a fase de redução, ou seja, a energia que foi obtida através de ATP e NADPH na fase clara da fotossíntese será utilizada agora para reduzir o carbono. Esta é a fase de redução. E ela se resume em 2 reações em sequência. A primeira é uma fosforilação, então vai entrar um grupamento fosfato aqui, no carbono 1, e em seguida a redução. Esse grupamento fosfato é retirado e o hidrogênio ou o elétron que estava no NADPH será doado para fazer esta ligação, reduzindo assim o carbono. O produto dessa, nós teremos o 3-fosfoglicerato, que foi o produto da carboxilação. Ele recebe mais um grupamento fosfato, se transforma no 1,3-bifosfoglicerato. Esse composto é reduzido e vai se transformar no gliceraldeído 3-fosfato. Este é o produto da fotossíntese. O produto da fotossíntese não é a glicólise. O produto da fotossíntese é gliceraldeído 3-fosfato. A partir desse composto é que a planta vai decidir o que vai fazer. Se vai produzir frutose, se vai produzir glicose, se vai produzir fosfenol piruvato, não interessa. Aqui acabou o processo fotossintético. Este é que é o produto. A terceira fase é a chamada fase de regeneração. Como, por motivos, digamos assim, de economia, o cloroplasto, ao invés dele estar sempre tendo que produzir novos açúcares, ele começa a trabalhar num ciclo como uma fábrica. Entra o CO2, vai ser feito o produto, mas as máquinas continuam. Essas máquinas, quem seriam? A enzima rubisco e o açúcar ribulose 1,5-bisfosfato. Portanto, é necessário
que, ao produzir o gliceraldeído, de alguma maneira, seja recuperado a ribulose 1,5-bisfosfato. Neste processo de recuperação da ribulose bisfosfato, também é gasto ATP. Vamos ver agora um esquema mais geral. Estas reações aqui, uma série de 9 ou 10 reações, elas estão descritas na apostila. Mas vamos fazer agora um exercício geral para a compreensão do como funciona esse ciclo. Vamos supor que nós vamos pegar e retirar do ciclo uma quantidade de carbono suficiente para produzir uma molécula de glicose. Uma molécula de glicose tem 6 átomos de carbono. Então, necessariamente, vai ter que entrar 6 moléculas de CO2. Para cada molécula de CO2, eu vou precisar de uma molécula do açúcar ribulose 1,5-bisfosfato e a ação de uma enzima rubística. Então, eu terei 6 ribulose 1,5-bisfosfato, 6 moléculas de CO2. Foi lá, a enzima agiu. Cada molécula dessa, que agora teria 6 átomos de carbono, vai se quebrar no meio. E aí eu vou ter, no caso, 12 moléculas de 3 átomos de carbono cada uma, no composto chamado 3-fosfoglicerato, que é o primeiro composto formado a partir da incorporação do CO2. Na sequência, eu terei que entrar na fase da redução. Será a fase da redução, como vimos, fosforilação seguida de redução. Se eu tenho 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, eu vou precisar de 12 ATPs para produzir 12 moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Na sequência, 12 NADPH irão reduzir estas 12 moléculas, formando 12 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Cada molécula dessa tem 3 átomos de carbono. Se eu preciso de tirar 6 átomos para formar uma glicose, eu vou retirar 2 moléculas dessa e 10 permanecerão no sistema. Veja, 10 moléculas de 3 átomos de carbono me dão 30 carbono. O que é que vai ocorrer? Essas moléculas serão rearranjadas e formarão 6 moléculas de um composto que tem 5 átomos de carbono. 6 vezes 5, 30. Só houve um rearranjo. Essas moléculas é um açúcar chamado ribulose 5-fosfato. Assim, para eu recuperar a ribulose 1,5-bisfosfato, eu vou precisar de 6 moléculas de ATP para ter novamente o substrato formado. Dessa maneira, pode-se resumir que para produzir uma molécula de glicose serão necessários 18 ATPs, 12 na fase de redução e 6 na fase de regeneração, e 12 moléculas de NADPH.